número 12. Eu quero nessa noite trazer uma mensagem cujo título é Ser Fiel até o fim. Quem está lutando para ser fiel até o fim? Mateus capítulo 24, versículo 12 diz assim, pode colocar fundo aqui também, tá? E por haver se multiplicando a iniquidade, o amor de muito o quê? O amor de muitos, mas aquele que perseverar até o fim será. Quem quer ser salvo por Cristo aqui? Eu tenho orado a Deus para continuar firme, irmão Tiago, até o final. A vida do cristão, irmão Fábio, ela é uma grande dificuldade. Nós passamos por adversidades, irmã Helena, todos os dias da nossa vida. Não há um dia sequer que nós não enfrentamos uma luta. Irmão Gilson, chegar até o final já é difícil, ainda mais com essa composição, fidelidade. Chegar até o final sendo fiel é mais difícil ainda. E hoje nós iremos falar ser fiel até o fim. No capítulo 24, Jesus começa a trazer aos discípulos os princípios das dores. Os discípulos chegam até Jesus e perguntam a eles: mestre, quais serão os sinais do fim dos tempos? E Jesus começa a falar a partir do versículo 3. Nós veremos guerras, rumores de guerras. Nós veremos idolatria, falsos profetas, contenda, intriga entre pais e filhos, irmão contra irmão. E ele vai dizer que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E no versículo 12 ele diz que por haver de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quero te dizer uma coisa. Você tem pensado sobre o fim? Sobre a volta de Jesus? Você tem orado ao Senhor, não apenas para que você seja um servo de Deus, mas para que você consiga chegar fiel no fim? Infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas pararam de falar sobre a volta de Jesus. Todos os lugares, os meios de comunicação cristão não tratam da volta de Jesus, porque nós vivemos no que, pastor? Vivemos no tempo da iniquidade. O tempo da iniquidade não é tempo de falar da volta de Jesus. É o que, pastor? Iniquidade é se justificar. Quando nós nos justificamos dos nossos erros, nós somos iníquos. Olha o tempo que vivemos. Eu estava analisando o tanto de igrejas que nós temos no Brasil. Nós vemos, por incrível que pareça, estamos numa crescente tão alta de igrejas sendo implantadas, irmão Fábio. Ao mesmo tempo que você vê igrejas se fechando, mas tem inúmeras igrejas abrindo neste exato momento. Pastor, isso é bom? Negativo. Isso é horrível. Por quê, pastor? O Brasil se tornou um Brasil gospel. Gospel não nos define mais. Um cantor com o sobrenome gospel não define ele como um cantor cristão. Você precisa entender isso. No termo gospel,
está incluído todo tipo de pensamento teológico, independente de qual linha que ele vai seguir, que aquele pastor ou aquela igreja vai seguir, ou aquele cantor vai defender. E nos tornamos, irmão Ralph, neste exato momento, o país a qual tem a maior a cultura cristã. Uma maior crescente de igreja está aqui no Brasil. Deveria ser uma coisa boa, mas pelo contrário, está sendo o caos das nossas almas. Isso está nos prejudicando. Todo mundo aqui crê em Deus, sim ou não? Sim ou não? Você ama a Deus? E quando nós falamos que Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é os que me ama. E agora, nós amamos a Deus, sim ou não? Nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós temos eles no nosso coração, nós servimos a Deus fielmente, para dizer que nós o amamos de verdade. Esse é o problema da crescente de igreja, porque nos tornamos um país gospel, Natan, aonde todo mundo conhece Jesus, todo mundo se fala de Jesus. Jesus está pregado em todo canto, cada esquina ele está no meio de todo mundo, mas não está pregado no coração das pessoas. Nós vivemos dias aonde não, vamos dizer assim, não está batendo a realidade. Uma crescente em números de religiosos, de pessoas que se dizem cristãs, que se acostumaram a viver no pecado. Você escolhe a igreja que você quer ir, meu irmão Luciano. Quer saber de uma coisa? Eu sou a favor sim do segundo casamento. Então você procura uma igreja que é a favor também. Quer saber de algo? Eu sou a favor do casamento homossexual. Então você vai atrás de uma igreja que também pensa como você. Quer saber? Eu acho que não tem problema ter mais de uma esposa. Você vai encontrar uma igreja que combina com você. Pode ter certeza disso. Nós temos até a igreja do diabo. Nós temos de tudo. De tudo. Tudo é aceito. Sabe por quê? Porque estamos vivendo no tempo da iniquidade. A pessoa infiel, ela vai cair no pecado. Mas o iníquo não. O iníquo, sabe o que ele vai fazer? A quem vive na iniquidade, ele vai pecar, mas se escondendo atrás da verdade, procurando se justificar por boas atitudes. Eu vou te explicar. Tem tantas pessoas que estão dentro da igreja se escondendo atrás da palavra de Deus. Há muitas pessoas que dão um prato de comida para um mendigo e faz contenda na vida do outro irmão. E sabe qual que é o problema dos dias de hoje? Dessa iniquidade. Ele está acostumado com o seu pecado. Já não machuca mais, irmã Lígia. Isso já não prejudica ele mais. Isso já não fere mais o sentimento dele. Já aconteceu com você, irmão William, com os irmãos, de você pecar e você se sentir triste? A sua alma parece que tem algo enfiando dentro de você. Você passa o dia, sua mente condenando você o tempo inteiro. Já aconteceu com alguém aqui ou só comigo? Como é que estão os dias de hoje? O Espírito Santo te cobra e você faz o que ele pede? Ou ele te cobra e você continua fazendo os desejos da sua carne? Sabe o que isso significa? O tempo da iniquidade. Estamos vivendo, Tiago, no tempo da iniquidade. Obreiros estão se escondendo atrás do seu cargo.
pastores se escondendo atrás do seu cargo, membros se escondendo atrás do seu papel de membro e vivendo no adultério, na prostituição, na avareza, na arrogância, na soberba, sendo cruéis, inimigos do bem. E estamos aqui cantando, estamos aqui falando de Jesus, e quando saímos daqui é normal, não incomoda mais. Por quê, pastor? Porque Jesus dizia aos discípulos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Cadê os avivamentos, irmãos? Onde está? Quantas vezes eu e você nós temos contado aqui na igreja as bondades e as misericórdias do Senhor? Eu estava meditando nessa mensagem. Nós chegamos aqui numa sexta-feira. Aquela sexta-feira mudou aquele final de semana para mim, irmã Claudiana e irmão Tiago. Deixa eu te dizer uma coisa. Jeremias clamava ao Senhor pela misericórdia de Deus. Jeremias orava ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. 40 anos, irmão Grey. Quantos anos? 40 anos. Você já orou 10 anos para Deus salvar alguém? Já? Sim ou não? Alguém aqui já orou 20 anos para Deus salvar alguém? Alguém aqui já orou? Não? E 40 anos. Jeremias colocou os joelhos no Sermon Hall por 40 anos. Quantas almas se converteu? Alguém sabe me dizer? Nenhuma. 40 anos ele pregou a palavra e nenhuma alma se converteu ao Senhor. Sabe o que Deus falou para ele? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ele dizia a Deus: Senhor, mas eu estou clamando, Senhor. Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou clamando. E Deus dizia: clama, continua a clamar, porque eu vou responder. Mas não era da forma que Jeremias queria. O contexto da vida de Jeremias era o exílio da Babilônia. Ele estava sendo levado. Foi um dos primeiros. Ele estava vendo Deus varrer Israel. Havia um propósito de Deus naquela nação: transformar aquelas pessoas. Deus estava cansado, irmão Glei, do tempo de juízes. Levantava um juiz, trazia o povo para perto dele. Passava alguns anos, o povo se desviava da presença de Deus e fazia o que queria. Deus ia lá, levantava outro profeta, e aquele profeta profetizava. Deus usava ele, trazia o povo para perto dele. Passava um tempo, o povo se desviava de Deus de novo, e Deus fazia tornar de novo, até um certo ponto que Deus se cansou e disse: eu preciso separar o meu povo para mim. Eles precisam entender que eles devem viver para mim. E o que Deus faz? Deus levanta a Babilônia, irmão Renato. Enquanto Jeremias clamava, nenhuma alma se converteu. E o que Deus fez, pastor? Ele se esqueceu de Jeremias? Não, ele começou a levantar a Babilônia. A Babilônia entra em Israel, irmão William, destrói as casas, rouba os adolescentes, as crianças, matam os mais velhos, pegam os jovens até os 20, 30 anos que levam eles, e eles são saqueados, destruídos. Eles levam os jovens embora. E num certo momento, a Bíblia diz que vem os profetas clamando, Senhor. Sabe quantos anos que Israel ficou sem a sua casa? Alguém sabe me dizer quantos anos? Quantos? 70 anos. Jeremias orou por quantos anos? 40. A resposta de Deus veio depois de quantos anos? 70. Meu Deus do céu.
Já pensou, irmão Luciano, 40 anos você orando para Deus transformar a sua cidade, a sua família, o seu país, e depois de 70 anos vem a resposta de Deus? Porque durante 70 anos Deus entra com a Babilônia, destrói tudo, Ele permite que a Babilônia pega tudo, saqueia, derruba o templo, destrói as casas, as famílias, mata jovens, crianças, adolescentes, e eles levam os escravos embora para trabalhar no reino da Babilônia. 70 anos depois, algum profeta está de joelho dobrado, orando ao Senhor: tem misericórdia de nós, lembra-te de nós no dia da tua misericórdia. Deus responde no ouvido desse profeta que o justo viverá pela fé. Eu começo a entender, irmã Sirene, que a vida do cristão não é simplesmente orar hoje e receber amanhã. Deus estava separando o povo dele para que não fosse um povo mal acostumado, mas que soubesse que servir a Deus não é apenas milagre, servir a Deus é intimidade. Hoje nós queremos vir no culto hoje e amanhã nossa vida ser resolvida, tudo estar bem. Jeremias orou por 40, Deus fez o povo ser levado a cativeiro 70, e agora Deus vai responder ao profeta que o justo vive pela fé. Meu Deus, isso é um baque muito grande. Qual a esperança? O que eu vou fazer agora? Deus levanta a Babilônia. Israel, havia muitos adversários contra Israel. Israel não tinha exército, não tinha força suficiente para derrotar os seus inimigos, estava totalmente despreparado, e Deus sabia disso. Deus usa a Babilônia, saqueia Israel e começa a destruir os inimigos de Israel. É mandado embora os filisteus, os caldeus, os amorreus, todos passam a ser extintos, porque a Babilônia havia um exército tão poderoso que das colinas se ouvia os carros e cavalos subindo as colinas. A Babilônia se levanta e começa a destruir todos os inimigos de Israel, porque ela era poderosa, ela tinha força, ela tinha exército, ela tinha homens de verdade. Quando a Babilônia destrói a todos, não sobra mais nenhum, sobra só a Babilônia e Israel sendo escravo da Babilônia. Deus olha do céu e fala: agora chegou a minha vez, irmão Fábio. Chegou a minha vez de mostrar para o meu povo que eles não precisam de exército, eles não precisam de maná, eles precisam de mim. Deus vem do céu, o Renato, e com a força do seu poder, Ele destrói a Babilônia. Quem restou agora, irmã Liane? Quem ficou de pé? Qual foi o povo que sobrou agora? Israel. O fraco, o mais frágil, o que não tinha exército, o que não tinha casa, o que não tinha templo de adoração, restou sozinho, porque Deus contornou aquela situação durante 120 anos. É pouco tempo. Deus traz o povo de volta. Deus levanta Ageu, que reconstrói o templo. O povo volta a buscar a presença de Deus. O povo tem um lugar para adorar o Senhor. Estão de volta em casa. Deus fica 400 anos sem falar com o povo, sem ter um profeta sequer para falar com o povo de Israel. Jesus Cristo vem, é enviado pelo próprio Deus. E quando nós olhamos, Jesus Cristo faz milagres. Jesus Cristo está operando na vida das pessoas que estão sedentas, trazendo o verdadeiro evangelho, ensinando as famílias, ensinando os jovens, ensinando os discípulos a fazerem mais discípulos. Curas e milagres acontecem. Depois de tudo isso, Jesus chega para os discípulos assim: escutem, vai chegar um dia que não ficará pedra sobre pedra. O fim se aproxima.
E eu comecei a meditar nessa palavra, meu Deus. Jeremias ora por 40 anos, 70 anos o povo do deserto, 400 anos o Senhor fica sem falar com o povo, e de repente Deus manda, depois de 400 anos, Jesus Cristo fazendo um milagre, e mesmo assim dizendo que o fim se aproxima. Sabe o que é isso, irmão Marcelo? Em todo esse tempo, o povo de Deus teve que permanecer resiliente em oração, crendo. Eu preguei aqui no último culto sobre o livro de Gálatas e falei sobre Abraão, o pai da fé. Todos tiveram que crer, independente se passou 40 anos, 70 anos ou 400 anos, eles precisavam esperar em Deus, crendo. No que, pastor? No Filho de Deus, na resposta do Senhor. Eu comecei dizendo aqui sobre a iniquidade. Sabe o que está acontecendo com nós? Nós não sabemos esperar em Deus. Nós tomamos as nossas próprias atitudes, nós tomamos as nossas próprias decisões, irmão Barbosa, e corremos de Deus. Sabe por quê? Porque não está tendo resposta, irmã Sirene. Sabe o que é que eu faço? Não tem resposta aqui na comunidade, eu vou ali na igreja do pastor fulano, porque lá tem resposta, tem um pregador que vai trazer a revelação e a visão. Sabe que lá não tem? Então eu vou procurar o outro ciclano, porque lá tem resposta. Mas Deus está em silêncio, e a única coisa que Ele está dizendo foi o que Ele disse para Jeremias: clama a mim. Estamos clamando? Quantas vezes você tem orado ao Senhor? Quantas vezes eu e você dobramos os nossos joelhos para clamar a Deus? Jesus está ensinando os discípulos, dizendo a eles: olha, por se multiplicar a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Geração, pessoas cheias tentando se justificar diante de Deus. Pecado nós não justificamos, nós confessamos. Tem muitas pessoas que estão orando a Deus: Senhor, eu só fiz isso porque o fulano veio, Senhor, e procurou. Ele fez isso contra mim, aquela pessoa fez isso contra mim, e infelizmente a sua vida não tem mais pudor, porque nós somos uma geração totalmente dessa que eu acabei de ensinar aqui. Somos uma geração mimada, aonde nós queremos milagre de segunda a segunda. Nós queremos ver o coxo andar, nós queremos ver o cego ver, o surdo ouvir, o canceroso ser curado. Tudo isso nós queremos de segunda a segunda. Ninguém quer orar por 40 anos, William. O seu pai que não vai para a igreja, sua mãe que não vai para a igreja, os seus filhos que não vão para a igreja há 20 anos. Quantas vezes você diz: eu vou pagar o preço por eles, eu vou orar por eles? O povo de Israel passou 70 anos batendo e batendo na porta. Jesus Cristo está ensinando os discípulos agora: por se multiplicar a iniquidade. Sabe quantas pessoas vivem na iniquidade hoje? Quantos políticos por aí que são pastores, são vereadores, senadores, deputados, que dizem que são cristãos, estão manchando o nome do Senhor. E muitos cristãos estão correndo atrás deles. Ah, ele é crente, eu vou seguir ele. O nosso meio que nós vivemos hoje, infelizmente, está se multiplicando a iniquidade de uma tal forma, aonde estamos sendo enganados, não estamos vendo. Pessoas que não têm transparência com a palavra de Deus, pessoas que não têm um pingo de testemunho, são as pessoas que nós aplaudimos, são pessoas que nós reverenciamos. Sabe o que é isso? Iniquidade. O pecado, irmão Glei, está debaixo do tapete. Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está te observando. Davi, coloca aqui para mim Hebreus capítulo 3.
Hebreus capítulo 3, versículo 13. A nossa geração se acostumou. Olha para cá. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama, que dia que é? Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do... Sabe o que é isso aqui? Ele está dizendo assim, ó: lembra o irmão, exorta o seu irmão, a sua família, os seus filhos. Que dia que você tem que fazer isso? Hoje, antes que o coração dele se endureça no mundo do... Sabe o que é isso? É se acostumar pecando. Quantas pessoas que se acostumaram com o adultério e não largam o adultério. Há pessoas que se acostumaram a comprar e não pagar, e eles têm a cara de pau de chegar na igreja e dar um glória para o Senhor. Sabe o que é isso? Iniquidade. Sabe quantas pessoas que se acostumaram a ver pornografia e depois chegar na igreja como se nada tivesse acontecido? Sabe o que é isso, pastor? Iniquidade. Sabe quantas pessoas que se acostumaram a brigar com a esposa, com o esposo, a soltar o porrete dentro de casa e chegar na igreja achar que está tudo normal? Sabe o que é isso? Iniquidade. Sabe quantas pessoas que conseguem hoje em dia falar mal de outras pessoas, fazer confusão, chegar na igreja, achar que está tudo normal? Sabe o que é isso? Iniquidade, se escondendo atrás da verdade. Sabe o que vai acontecer, irmão Ralph? Jesus Cristo está vindo para julgar esta nação. Julgar esta nação. Quantas pessoas, irmãos, que usam a igreja para subir na vida. Quantas pessoas, Natan, que usam a igreja, o microfone, a oportunidade para falar de si próprio. Aonde Cristo está, irmãos? Aonde Ele está lá na sua casa? Me diga hoje, aonde Ele está? Lá no seu serviço, no intervalo do almoço, do café, quando você conversar com seus companheiros de trabalho. Cristo, Ele faz parte dessa conversa. Ele está lá na sua casa, Ele está lá no meio da sua família, Ele está lá. Eu te pergunto hoje, ou você está vivendo na iniquidade, no engano, aonde o seu coração não te condena mais, você peca, continua pecando e peca de novo, desenfreado, ao ponto do seu coração se endurecer. Se endurecer no mundo do pecado, que você não sente mais o incômodo do Espírito Santo. Hoje, o último dia da nossa campanha de 21 dias de oração. Diga para você mesmo, não precisa dizer para mim. Satanás venceu você, ou você venceu Satanás? Olhe para dentro de você mesmo. Tinha dias que pela correria do meu trabalho, do meu dia, eu não conseguia colocar alguns tópicos lá. Não sei se todo mundo via que geralmente eu sempre colocava, para que você possa naquele dia praticar isso. Ouvir uma pregação, ouvir louvores, tirar minutos de oração, fazer jejum. Eu sempre colocava ali no grupo. Às vezes era muito corrido o meu dia, que eu não conseguia colocar esses tópicos lá, mas sempre tentando mastigar para facilitar a vida dos irmãos, para que busquem a presença de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Quase ninguém, irmão Claudiano, está orando mais. Ninguém mais, William, quer a Deus. Nós não queremos a Deus. Nós queremos uma vida boa. Não é verdade? Quem não quer uma vida boa? Nós queremos comer bem, irmão Donizete. Queremos nos vestir bem. Queremos ter uma boa saúde. Nós não queremos ter Deus, porque às vezes para ter Deus tem que abrir mão dessas coisas.
Às vezes a saúde, irmão João, não vai ser excelente, mas você terá a presença de Deus. É isso que nós queremos? Negativo. Nós queremos continuar produzindo em massa pecado. Sabe o que Jesus Cristo vai dizer? Por se multiplicando a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe quantas pessoas que estão aí afundadas no pecado ao ponto de não sentirem mais nada, porque estão frios? Estão frios. Pessoas frias que entram na igreja e saem como ele entrou. Não teve mudança, não teve transformação. Ele chega em casa, é o mesmo arrogante de sempre, é a mesma pessoa de sempre. Ela não muda, ele não muda. Ele vai trabalhar, não tem impacto no seu trabalho. Ele não consegue falar de Jesus para as pessoas, porque tem medo, tem vergonha, tem receio. Quantas pessoas que no seu dia a dia não produzem frutos de arrependimento, porque ele se esfriou. Frios. Deixa eu te dizer uma coisa. O que adianta nós termos uma banda aqui, tem 8 integrantes, nenhum dobrar o joelho para orar? Eu pergunto a vocês da banda: vocês oram? Estão jejuando? E querem cantar igual a Fernanda Brum? Querem tocar igual o Juninho Afran? Querem ser os maiores músicos e cantores, ministério de intercessão? Querem cantar na unção, cheio de Deus? Quantos tempos de oração tem gastado? Escute, você que quer ser um obreiro usado por Deus, você que prega a palavra aqui, quanto tempo você tem gastado de oração para que vidas sejam salvas e transformadas enquanto você prega? Nós não temos isso hoje mais. Acabou essa exigência, acabou. O irmão falta no culto, o que eu falo para o irmão? Está tudo bem, irmão? Eu já danei com alguém aqui? Eu procuro para que você esteja bem. Quem é crente há mais de 10 anos aqui lembra? Como é que funcionava? Como é que era? Quantos puxões de orelha? Quantas vezes era exigido para a gente estar na igreja? Já teve semana de eu ter responsabilidade todos os dias na igreja, e quando não ia, meu Deus, o comodismo entrou em nossa casa, o comodismo entrou em nossa vida. Sabe quantas pessoas hoje pararam de carregar a Bíblia para o culto? Porque tem um data show. Se você não traz a Bíblia para a igreja, você não lê ela em casa. Tem gente que não ora aqui na igreja e quer falar para mim que ora em casa. É mentira. Pastor, você não conhece a minha vida? Não conheço, Deus conhece. Porque aquele que tem vida com Deus dentro de casa, dentro da igreja, ele quer Deus a todo tempo. Ele almeja Deus. Sabe o que é isso? Pessoas frias. Por que estão frias? Porque estão o quê? Se multiplicando na iniquidade. Vestem uma roupa, não sente mais vergonha. Irmãs com a saia aqui, ó, no meio da coxa. Algumas ainda sentam na cadeira da frente, ainda não tem coragem de fechar as pernas. E quer dizer para mim o que vive em santidade. O inferno está cheio de pessoas assim. Pastor, o senhor está pegando pesado? Não, Deus me cobrou esta noite. Eu fui orar esta madrugada e o Espírito Santo desceu na minha sala e Ele falou no meu coração, irmã Sirene: eu estou levando pessoas para o inferno. Sabe quantas pessoas que vêm na igreja quarta e domingo e continua a pecar e se escondendo de Deus? Deus está de olho em você, meu irmão. Deus está te vendo, minha irmã. Os olhos dele são como chamas de fogo. Quantos homens que se vestem sem pudor, que não respeitam a sua esposa, que não respeitam os seus filhos e querem usar o altar. Eles querem cantar, eles querem pregar, eles querem tocar, eles querem cooperar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. No seu coração não tem cobrança mais.
Você não se sente incomodado, tanto faz como tanto fez. Se você não for para a igreja, tanto faz como tanto fez. Se você levantou e não orou, se você dormiu e não orou, se você passou semanas sem ler a Bíblia, você não sente nada. Tem uma sirene tocando dentro da sua cabeça agora, gritando: Renato, foge. Foge da aparência do mal. Corra. Sai daí. Tira o seu olho disso. Tira a sua mão disso. Jesus disse que se teu olho te faz pecar, o que você tem que fazer com ele? Arranca ele. Joga fora. Joga. Pastor, o que precisamos? Precisamos hoje de um avivamento. Nós fizemos a primeira campanha desde quando eu estou nessa igreja. Tem 8 anos que eu estou nessa igreja. Minha filha tem 8 anos, então tem mais. Minha esposa, nós viemos para cá, ela estava grávida da minha filha ainda. Mais de 8 anos que nós estamos aqui. Nunca fizemos uma campanha. Nunca. Foi a primeira campanha de oração que nós fizemos. As pessoas se esqueceram que o diabo se levanta. Nós esquecemos, irmão Antônio Braz, que o diabo existe. Satanás existe. E ele opera no sobrenatural. Ele ainda destrói famílias. Ele ainda destrói casamento. Satanás ainda leva as pessoas para vergonha. Satanás ainda destrói pessoas. Ele não brinca de ser diabo. Ele te conhece. Ele sabe o que você faz. Ele sabe se você é um mentiroso. Versículo 13. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jeremias orou por quantos anos, irmãos? 40 anos. Ele abandonou a fé, irmã Liane. Ele não viu ninguém ser salvo. Imagina para um pastor cuidar de pessoas 40 anos, irmão Ralf, e não vê ninguém ser salvo, irmão Ralf. Eu estou dizendo por mim. Imaginam na frente dessa igreja 40 anos. Deus livre e guarde. 40 anos, irmão William, e não vê uma alma se converter, irmão. Tem algo errado. Imagina o desespero no coração daquele homem. Mas ele se desviou do caminho, irmão Luciano? Ou ele continuou? Ele foi. Ele perseverou. Ageu orou ao Senhor indignado, porque ninguém queria a igreja, ninguém queria ir para o culto, ninguém queria trabalhar na casa do Senhor. Deus fala com eles: calma, espera. Não é o ouro, não é a prata, porque isso tudo me pertence, é a minha presença. E ele desistiu? Sim ou não? Ele foi até o final. Abacuque orou ao Senhor, e a resposta de Deus para ele foi: apenas continua confiando. Apenas continua. E ele desistiu? Sim ou não? Ele foi até o final. Apóstolo Paulo, ele passou todos os sofrimentos possíveis que a carne pode suportar, e ele desistiu? Encostaram a cabeça dele no pau.
E antes que o machado descesse, ele disse que em todos os seus dias de vida ele guardou a sua fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está querendo desistir hoje. Desistir dos seus filhos, da sua família, da sua casa, da sua vida espiritual. Mas Jesus disse que a coroa da vida eterna será dada só para aquele que suportar até o fim. Muitas pessoas saem, Marcelo, no meio da partida para começar a corrida. Todos nós fomos colocados no meio dessa corrida. Iniciamos esse trajeto. Jovens, adolescentes, os obreiros, os irmãos, todos nós estamos dentro desta corrida. Mas nem todos chegarão até o final dela. Mas nem todos chegarão até o final. Eu estava lendo uma história maravilhosa. Um homem, foi feito até um filme com ele, um filme muito bonito. Se eu não estou enganado, o nome do filme é O Impossível, ou Invencível, não lembro, alguma coisa assim. Esse homem, fato verídico, o filme foi feito porque isso aconteceu com ele. Na Segunda Guerra Mundial, estava pilotando um dos aviões, não vou saber falar o nome do avião, que aí seria demais, né? Mas o seu avião caiu, seus companheiros são abatidos, e ele estava nessa luta contra o Japão. E de repente eles, após eles serem abatidos, eles caem na água. E quando ele achou que tudo estava bem, porque conseguiu sobreviver, estava vivo, quando ele nada para a beira da praia, quem está esperando ele? O exército inimigo. Eles pegam ele, irmão Glenn, e tortura ele por anos, deixa eles com fome, ele e seus companheiros. Ele vê os seus amigos serem mortos. Eles batem ele, fazem ele de escravo. Ele trabalha para os japoneses. E no meio daquela guerra, no final, depois de muitos anos, os Estados Unidos fez uma aliança e finaliza a guerra. Eles então deportam aquele homem de volta para a sua terra. A voltar para casa, aquele homem se converte e ajuda outras pessoas a mudarem de vida, porque ele foi resiliente, ele foi até o final. Servir a Deus não é apenas participar de festas. Pastor, sabe o que nós precisamos? Precisamos fazer o povo se chegar mais perto de Deus. Como, meu irmão? Vamos fazer uma festividade, vamos fazer mais uma festa, reunir as igrejas, trazer um pregador, vamos trazer um cantor, vamos movimentar a cidade, o povo vai se animar de novo. Não, meu irmão, nós precisamos entender que servir a Deus é resiliência, é guardar a fé até o final. Entrar na corrida, irmão, ainda todo mundo vai, mas para finalizar a corrida serão poucos. Versículo 13, Jesus vai dizer: mas aquele que perseverar, estar atento, continuar, William, estar firmes. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 17. Nós temos que ter perseverança até o fim da caminhada. Estamos vivendo dias onde nós queremos apenas festas. Nós precisamos de Cristo, precisamos de arrependimento. Mateus capítulo 10, versículo 17 até o verso 22. Acautelai-vos, porém, dos homens,
porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Escute isso aqui. Olhe para cá. Aquele que suportar, que perseverar até o fim, no meio dessa trajetória, o que vai acontecer conosco? E sereis até conduzidos até a presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos serás ministrado o que há vez de dizer. Escute aqui, no meio do caminho até o final, quem é que vai falar na nossa boca? Quem que vai falar na nossa boca? Nos dias difíceis, irmão Fábio, quando alguém chegar lá no meio daquela reunião de vereadores, dentro da câmera, e apontar o dedo na sua cara e xingar você, te acusar de coisas que você não fez, quem vai falar na sua boca é o Espírito Santo. No dia em que a terra se levantar contra a igreja e querer fechar as portas dessa igreja, não é Bolsonaro que vai salvar a igreja não, viu? Não é não. Jesus Cristo que vai falar na sua boca e vai transformar você e a sua casa e a sua família. Verso número 19, ou já foi o 19, 20 agora. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo do vosso Pai quem falará em vós. Versículo 21. E o irmão que o entregará à morte, e o irmão, e o pai, e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Verso 22. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Servir a Deus, irmã Liana, é resiliência. Não é apenas ver milagre, pelo contrário, o que Jesus está falando aqui é sofrimento muitas das vezes, é ver o irmão contra irmão, é o filho contra pai, é a nação contra a igreja. Já está acontecendo. Sabe o que está acontecendo conosco? Deus está nos conservando, está dizendo: ei, escute, preste atenção, persevere até o fim, se levante hoje, ore hoje, não deixe para amanhã, busque hoje, mude de vida hoje. Tem pessoas que estão interpretando a Bíblia de uma certa forma, dizendo assim: não, pastor, tem muita coisa para acontecer, Jesus não vai voltar agora. Mas ainda hoje eu disse para a irmã Aline: irmã, você tem orado para Jesus voltar? Porque eu estou orando. Sabe por quê, irmão Glei? Se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se Jesus demorar mais 2000 anos para voltar, nós iremos todos para o inferno. Quanto mais demorar Jesus Cristo voltar a esta igreja, levar esta igreja para perto dele, nós iremos ser conduzidos para o inferno. Lembra que crente que você era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Que crente que você se tornou hoje? Nada mais incomoda, está normal. Somos de uma geração que está normalizada. Existem igrejas hoje aqui no Brasil que aceitam o casamento homossexual e usam a Bíblia distorcendo a palavra de Deus. Irmão Renato e eu conversávamos sobre isso, né? Aonde foi aprovado no mundo o casamento homossexual, meu irmão Renato? Em Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: cada dia que passa, o caminho está se fechando, a porta está ficando mais estreita. Nós estamos achando que ela está mais larga, que hoje eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sabe por que você pensa assim? Porque seu coração não foi transformado. Foi transformado as suas roupas, foi transformado o seu cabelo, foi transformado tudo, menos o seu coração não foi transformado. Você está frio. Tem gente que está na igreja há 10 anos. Se você perguntar, irmão Luciano,
Qual foi a mulher que Davi caiu em pecado? Ele não sabe. Ou mais fácil ainda, o nome dos 12 discípulos, ele não vai saber dizer quais são os 12 discípulos. Ele não vai, porque não se importa com a pregação da palavra, não leem a Bíblia e querem ser livres, querem ser transformados, querem andar na rua e simplesmente pisar numa caixa de dinheiro e a vida ser mudada. Quantas pessoas que querem que os milagres caiam no céu, mas não querem buscar a presença de Deus. Cadê os irmãos e as irmãs que pagam o preço? Cadê os homens e as mulheres de Deus que oram? Aonde estão? Aonde estão aqueles que não têm medo de falar de Jesus, seja para qualquer pessoa? Fale de Jesus. Pregue a palavra de Deus. Eu cheguei num ponto, irmão João, que eu não me importo mais se existe um político na minha frente, ou um policial, ou um médico, ou um advogado. Se for contra a palavra de Deus, eu vou defender a palavra de Deus. Nós estamos sendo uma igreja que não tem vida de oração. Estamos sendo uma igreja que não busca mais a presença de Deus. Não estamos mais nos enriquecendo da palavra. O irmão Ralph direto, ele conversa comigo e fala: Zé, nós precisamos sempre, todos os cultos, dar oportunidade para os irmãos de saudação. Os irmãos precisam se despertar. Precisamos nos despertar. Sabe como nós conduzimos a igreja hoje, irmão Glei? Como nós conduzimos, irmã Rosinha? Hoje a igreja tem documento. Ela tem. A igreja, se chegar aqui hoje, nós temos licença para cultuarmos. A diretoria hoje se reúne e tudo aquilo que é necessário para dentro da igreja, nós organizamos e compramos para dentro da igreja. Não falta nada aqui. Trabalhamos com seriedade. Eu cobro cada um deles como eles me cobram. Nós trabalhamos para o reino de Deus com total transparência. O irmão Tiago conversava comigo a respeito da igreja, perguntando a respeito da igreja. Eu disse: irmão Tiago, aqui na igreja não tem nem nada que nós fazemos sem que a igreja saiba. Onde todos os irmãos estão vendo, nota por nota de tudo, total transparência. A igreja trabalha com fidelidade. Nós não fazemos nada que vocês não saibam. Tudo o que acontece na igreja, eu chego nesse altar para dar os avisos. Eu falo: irmão, aconteceu isso e isso, nós fizemos isso e isso, nós compramos isso e isso para a igreja. Total transparência, porque tudo isso será cobrado de nós. O irmão Ralph pegou R$10, o irmão Glei pegou R$10, ninguém vai saber. Jesus vai saber e o levará para o inferno por esse pecado. Nós trabalhamos com integridade e fidelidade para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Eu cobro o grupo de louvor e graça e paz. Talvez no particular deles aqui, eu não sei, não vivo com eles. Mas enquanto estamos aqui, eu falo para eles: ei, vocês precisam orar, vocês precisam buscar a presença de Deus. Os louvores que nós cantamos é Bíblia. Nenhum louvor aqui é falado para o homem, é para a glória de Deus. Sempre é para a glória de Deus. Não é para enaltecer uma guitarra que o Renato tocou, uma bateria que os meninos tocou, ou as vozes das meninas que cantaram, não. É para a glória do Senhor, porque isso nos será cobrado. Se nós pensamos que Deus não está vendo isso, Deus está contemplando dos céus as nossas atitudes. Quando você está lá na sua casa, quando as horas estão se passando e você não buscou a Deus, e você não tirou um tempo para o Senhor, Deus está te contemplando. Pastor, eu passei a semana inteira e não orei, não li a Bíblia. O que eu devo fazer, pastor? Corra para Deus hoje.
Se Deus te trouxe aqui, não é para te envergonhar. Se Deus te trouxe aqui, não é para te abater. Deus te trouxe aqui para você entender que Ele ainda tem plano na sua vida. É por isso que Ele está trazendo essa mensagem para nós, porque por amor Ele nos corrige. Adão negou o Senhor, ele e a sua esposa, eles negligenciaram. Deus pediu uma coisa deles e eles quebraram essa aliança. Aonde você acha que Adão está hoje? Aonde ele está? Junto com Deus. Por quê, pastor? Porque lá no meio da história, depois que Adão e Eva pecam, Deus não deixa por isso mesmo. Deus exortou eles, mas antes de tudo, Deus matou um cordeiro que estava no meio dos arbustos e colocou sobre Adão e Eva as peles daquele animal. Sabe o que representava aquele animal? Jesus Cristo, o sacrifício, a graça de Deus, Marcelo. Sabe por que Deus nos trouxe aqui hoje? Pela misericórdia dele, porque enquanto estávamos na nossa casa, com o coração entristecido, preocupados, tristes, Jesus Cristo já tinha sido crucificado em nosso lugar, e com isso Ele nos deu força para estarmos aqui. Eu não sei, Marcelo, se nós vamos finalizar o ano, porque já se passaram 6 meses, metade do ano se foi. Já fizemos várias atividades na igreja, vários cultos já foram ministrados, já foram falados de muitas coisas. O irmão Tiago já falou sobre missões, o irmão Luciano já falou sobre o deserto, várias pregações cada um deles já trouxeram. A irmã Aline já pregou aqui, vários irmãos pregaram aqui durante este ano, exortando e exortando a igreja. E o que mudou em nossas vidas? Nós passamos a ser mais fiel. Nós passamos aquilo que nós prometemos na virada do ano. Senhor, eu quero ser fiel esse ano. Eu vou mudar de vida, Senhor. Eu serei diferente. Estamos cumprindo. Estamos sendo fiel. Existe um adversário que ele não se cansa, irmão, que ele não para. Ele está rodeando a igreja, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Aquele que estiver mais fraco, ele devora e destrói. Ele o mata, ele o enfraquece, ele o arranca de perto do Senhor. Eu quero te trazer um alerta como seu pastor hoje. Não perca tempo, irmão Barbosa. Não perca tempo. Dobre os seus joelhos. Tenha intimidade com Deus na sua casa. Tenha intimidade com Deus lá no seu serviço. Faça o seu serviço ser para a glória de Deus. Se a sua casa até hoje não foi para a glória de Deus, determine lá na sua casa que ela será para a glória de Deus. O que entrar na sua casa será para a glória de Deus. Eu quero trazer uma experiência para mim finalizar. Durante esses 21 dias de oração que nós tratamos aqui na igreja, convidei a igreja toda para orar. Satanás se levantou contra inúmeras famílias, e Deus mostrou para mais de uma pessoa aqui na igreja o quanto Satanás está furioso com essa obra. Sabe o que é isso, irmã Liana? Virá provações, virá muitas lutas nele. Satanás se levantará contra esta igreja, querendo desanimar irmãos e irmãs, querendo parar ministérios de louvor, querendo destruir ministérios de homens e mulheres de Deus. Pastor, o que nós devemos fazer? Continuar orando, perseverar até o fim. Quem receberá a coroa da vida eterna? Aquele que perseverar até o fim. Se coloca de pé em nome de Jesus.